com muitos desafios e alegrias nesta manhã para vocês. Eu sou a pastora Ana Luzisca, sou terapeuta cristã e atuo na área de cura e libertação. E o assunto que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com cura e libertação. Nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. O que é uma batalha espiritual? E o que não é uma batalha espiritual? Quem pode estar numa batalha espiritual? Quem não é interessante que esteja, que é perigoso estar? Então tá, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Deus não tem uma batalha contra o diabo. Não. Deus não está guerreando contra o diabo nos reinos espirituais. No reino espiritual, o diabo é um derrotado. Os demônios são derrotados. Deus é vitorioso e Ele tem o plano dele. Aonde ocorre a batalha espiritual verdadeira? Aqui, ó. Na minha mente e na sua mente. Nós somos o alvo de Satanás. Então isso tem que ficar bem claro para todos vocês, para todos nós, né? Inclusive para mim, que Deus é um Deus soberano, Ele é um Deus poderoso. Então Ele não precisa guerrear com ninguém, Ele é Deus e ponto. Outra situação que eu quero trazer para vocês é que expulsar demônios não é batalha espiritual. Pode acontecer? Pode, mas não é batalha espiritual. E sobre isso, eu quero também dizer para vocês que quem expulsa demônios nem sempre tem as mãos do Senhor sobre a vida dela. Eu trouxe um texto para falar sobre isso, porque às vezes a pessoa expulsa demônio e todo mundo acha que ele tem Deus, que ele está com o Senhor. E não é bem assim. Não é o texto de Mateus 7:22. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente falar. Mateus 7:22 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E sobre iniquidade, para você saber o que é iniquidade, tem um vídeo no canal. Ouve, assiste ele, para você entender o que é iniquidade. Tá bom? Então, não é porque uma pessoa expulsa demônios que ele tem Deus. Outra situação que eu quero falar para vocês sobre o reino espiritual, a batalha espiritual, é um confronto entre as forças do bem e do mal, envolvendo não apenas o mundo físico, mas também o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é muito organizado. Ele é muito certo. Tem ordem, tem hierarquia, tem obediência. Presta atenção no que eu vou te falar. Você não consegue, sendo lá quem você seja, você não consegue acessar o reino espiritual e ficar desapercebido. Por mais que você só dê um empurrãozinho, um toque, você não ficará despercebido. O reino espiritual é organizado. O reino espiritual tem ordem, tem hierarquia, tem camadas. E as pessoas que estão conectadas com o reino espiritual, principalmente os das trevas, eles temem e eles obedecem. Por exemplo, se for marcado algum processo no reino espiritual das trevas, alguma situação, ninguém chega atrasado. Todo mundo é pontual. Existe pontualidade, existe respeito no reino espiritual das trevas. Por quê? Porque se você desobedecer, você sofre. Você vai sentir a pegada. Então, não pense que você pode mexer no reino espiritual das trevas e vai ficar tudo bem.
E algumas vezes, como nesse caso, né, que as pessoas expulsam o demônio e não tem nada a ver com Deus, muitas vezes os demônios, quando você não está de acordo com a vontade de Deus, fazendo em seu próprio nome, muitas vezes eles, para te laçarem, eles saem. E você começa a acreditar que você tem o poder, e é tudo que eles querem. Eles vão deixando com que você perceba que você é bom. Você não precisa nem cumprir a palavra de Deus para expulsá-los. E a hora que eles te pegam, é muito difícil, não é? Você escapa em nome de Jesus Cristo se você buscar o nome do Senhor. Mas tem consequências e elas não são fáceis. Então nós vamos falar de um texto que fala explicitamente, mostra explicitamente a batalha espiritual. O texto nosso está em Efésios, no capítulo 6, no verso 12. Eu vou começar com o verso 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa batalha espiritual não é contra pessoas. Não é contra o teu pai, contra a tua mãe, contra o seu cônjuge. Não é. Ele é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, né, tenebroso. E nós vamos falar um pouquinho desse mundo tenebroso, né? A oração, o estudo da palavra de Deus e a prática da justiça são algumas formas de enfrentarmos essa batalha espiritual. Mas quem são os principados e potestades? Amados, os principados e potestades, as escrituras referem-se às autoridades espirituais malignas que exercem influência sobre áreas específicas nesse mundo tenebroso. Que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E eu quero falar de mundo para vocês. Quando você falar de batalha espiritual, pensa no mundo, numa atuação espiritual no mundo que vai atingir você, que vai atingir a sua casa se você não tiver a cobertura do Senhor. Quais as áreas que eles mais influenciam? Eu levantei aqui 7 áreas. A primeira área que eles influenciam e eles usam para te pegar, para te abater, para te atingir, é a religião. Inclui o que? As igrejas, as seitas. Quantos demônios estão por trás de muitas seitas e heresias? Crenças espirituais errôneas. Precisamos estar atentos com isso, conhecer a palavra de Deus. Práticas religiosas. É importante que você conheça contra quem você está lutando, tá? Mas é infalível e a arma certeira é você conhecer o Deus quem você serve, que é o que vai te manter íntegra. Então é melhor que você conheça mais de Deus, tenha intimidade com Deus, para vencer o reino das trevas. Mas nós vamos continuar falando aonde eles atuam. O primeiro ponto que eles vão atuar para te atingir é na religião, são nas igrejas. Quantas pessoas hoje nem querem ir para a igreja? Quantas pessoas hoje acham que podem servir a Deus dentro das suas casas? Nós temos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e elas são verdadeiras. Quantas igrejas distorcem a palavra de Deus? Quantos homens e mulheres falam em nome de Deus, mas são como esse texto que nós lemos aqui de Mateus 7:22, que falam em nome de Deus, mas não tem Deus na sua vida. Preste atenção. Não basta falar da palavra de Deus, tem que viver a palavra de Deus. Não basta entender a palavra de Deus, tem que viver a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, a religião, as igrejas, nós estamos sentindo isso na pele, você sabe, cada um de vocês sabem disso. Mas o segundo ponto, certeiro, é a família. As regiões, os principados e potestades estão trabalhando para destruir a estrutura familiar, para tirar os papéis que Deus determinou para cada um dentro da família.
E isso hoje, nem quando você não está no papel adequado dentro da sua família, não é mais pecado. Você tem uma família disfuncional. E o demônio colocou um nome tão bonito, né? Eu faço, gente, eu vim de uma família disfuncional. Numa família disfuncional, quem está errado? Ninguém. Porque é a família, não é? É diferente de você dizer que o homem ou a mulher está em adultério. É diferente de dizer que o filho ou a filha desonrou o pai e mãe. É diferente de dizer que o pai e a mãe alterou, né, as emoções dos filhos, não protegeu os seus filhos, não cuidou dos seus filhos. Não é uma família disfuncional. Numa família disfuncional não tem o que cuidar. Isso é ação do diabo, isso é ação do demônio. Então dentro da sua família, saiba qual é o seu papel. E veja se você está realmente fazendo a vontade de Deus. Você que é pai, você luta pela sua família? Você que é mãe, você guarda a sua família? Você que é filho, você está inserido e submisso às autoridades da sua família? Essa é a família funcional. Essa é a família que vai te proteger. Essa é a família que Deus planejou para que você tenha uma identidade. Então, quando a família falha e você corre para a igreja também está sendo alvo dos principados e potestades. Terceiro ponto, aonde os demônios, as regiões do inferno estão atuando grandemente, é na educação. Educação. Engloba as escolas, universidades, o sistema educacional em geral. Vocês viram o que aconteceu agora na Universidade Federal? Os calouros foram recebidos pelos alunos, né, veteranos, pelados. Qual é o ensino? Você vai para a faculdade e está todo mundo pelado te esperando. Tem algum princípio aí? Tem. Princípio das trevas. E não os princípios de Deus. Não a vontade de Deus. E nas escolas? Escolas estaduais, escolas municipais, nas escolas em geral. A criança não pode, ela não precisa estudar, ela não precisa se esforçar para passar de ano. Ninguém vai reprová-la. Ninguém vai reprová-la. Ela não aprende a lutar para conseguir nada. Eu lembro da minha época de escola, tinha que correr, fazer as notas, tirar as notas para passar de ano, e era muito bom passar de ano, ficávamos felizes por passar de ano. E algumas pessoas, alguns alunos eram reprovados. Mas os demônios chegaram na educação também. Quarto ponto que os demônios chegaram, e vocês, cada um de vocês sabem disso, no governo, que aborda a política, leis, liderança governamental e autoridades. Quantas pessoas íntegras com a Bíblia na mão estão sendo presas e traficantes sendo soltos? Como é que tem sido a política? Será que tem as leis de Deus lá? Quantas crianças estão sendo mortas? E é difícil que se pegue o criminoso. O quinto ponto que os demônios, que os principados e potestades atuam para atingir você, para atingir a mim, a mídia. Envolve meios de comunicação, como jornais, televisão, rádio e a mídia em geral. Celular, pensa. Eu não quero nem falar, mas vamos sair do celular, vamos para a música. Você já viu alguma música assim nesses carros que passam na rua que você tem vergonha, que você fica vermelha, que você não sabe onde enfiar a cara? É a mídia. O que os meios de comunicação têm trazido de informação para cada um de nós? Como é que você tem se informado? Quais são as informações que têm chegado para você?
Esse é o quinto ponto, mas vamos para o sexto, que fica um pouquinho pior. Entretenimento. Pensa. Compreende a indústria do entretenimento, inclui cinema, música, que eu falei no primeiro, né, no quinto, mas vamos jogar para o sexto também. Música, esportes e outras formas de lazer. Você já viu algum filme hoje que tem o pai, a mãe e filhos? E o pai luta pela família? E o pai luta para trazer o sustento dentro da casa? O pai protege a mãe? Não, a gente vê filme que a mãe e a filha têm o mesmo namorado. Ou o pai e o filho. Que o pai abandona o lar por nada. O que isso está trazendo para os adolescentes como família? Isso é batalha espiritual. Sétimo ponto e o último é a economia. Refere-se à atividade econômica, finanças, comércios e negócios. Tenha filhos, eu te dou um bolsa, um X por cada filho. Coitado de você, você é vítima da sociedade. Gente, Deus não escolhe vítimas, Deus escolhe homens e mulheres guerreiros. Mas coitado de mim, olha o que eu passei. A sociedade tem uma dívida comigo. Isso são visões demoníacas que estão aqui, guerreando dentro da mente daquela pessoa que a gente quer trazer cura e libertação. Cura para alinhar tudo isso, porque quando você nasce dentro de uma família que você não teve um pai que te protegeu, você sofreu alguns abusos. Esses abusos ficaram marcados de tal maneira que talvez você não entenda quem é Deus. Seu coração, a sua mente não consegue captar quem é Deus. E como ir para a igreja? Uma igreja que não é igreja de verdade. Uma igreja que faz show, que tem mais entretenimento do que palavra. Oi? Não, mas eu trabalho aonde? Como tem sido a tua função? O que você faz com o seu ganho? Quantos impostos você paga? Então a batalha espiritual pode ocorrer sim, que saiam alguns demônios, não tem problema em relação a isso. Mas o ponto principal é o indivíduo, a pessoa entender quem ela é. Por que ela existe? Qual é o proveito que ela tem? Porque o ser humano está dentro dele os valores e princípios de ser servil, de funcionar, de ser funcional, de produção, de produzir alguma coisa. Mas os demônios estão roubando isso através da igreja, da família, da educação, do governo, da mídia, do entretenimento e da economia. O que fazer? A ideia por trás dessas 7 questões devem buscar, influenciar a sociedade, influenciar nossa mente, para nos distorcer da vontade de Deus e para nos levar para um outro caminho. Medite sobre isso. Medite sobre os valores do reino de Deus, promovendo justiça, amor, verdade, retidão em cada uma delas. Então, quando eu falo de batalha espiritual, e olha, eu não estou aprofundando não, isso aqui é bem básico, porque para aprofundar é muito maior a situação, nós temos que conhecer também o nosso inimigo, como é que ele atua. Mas o foco maior dele é atuar dentro da sua família de primeira, família. Aí você busca a igreja, ele também atua na igreja, você fica perdido. E você busca qualquer caminho, achando que leva a Deus. E aí nós temos os príncipes das trevas desses séculos. Quem são os príncipes das trevas desses séculos? São líderes espirituais malignos que operam neste mundo para promover a escuridão espiritual e o pecado. E te joga no pecado, não tem problema, imagina. Deixa.
Para que se guardar? Tolice. Fala, não tem problema. Santificação para quê? Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus é Pai. Quando Ele planejou a família, com o pai, com a mãe, com os papéis, Ele quis trazer para nossa mente, nosso coração, um pai que cuida, que guarda os seus filhos, porque Ele fez os filhos porque quis. Deus nem escolhe a sua esposa, o seu cônjuge. Você quem escolhe. É você quem escolhe. E depois você não quer mais. Ah, por quê? Porque incompatibilidade de gêneros. E o amor, que tudo sofre. Onde foi? Ah, não, vai ser feliz. Olha, Deus te fez para você ser feliz. Isso é mentira de Satanás. Porque quando você busca a felicidade, é uma busca infinita, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso é incrível, mas quando você deixa a sua felicidade de lado, o seu coração e busca a Deus, Deus te abençoa e você vai sentir uma paz, um amor, que você vai dizer, eu sou feliz, apesar de eu sou feliz, eu tenho Deus. Pensa sobre isso, nós estamos falando de batalha espiritual pela sua mente. Como é que você pensa nas coisas de Deus? Como é que você age na direção de Deus? Isso é muito importante porque tem a ver com você. Tem a ver com você. A oração mais importante, mais poderosa que tem é a tua com Deus. É a tua que vai mudar a sua história. É a tua que vai estruturar, restaurar, consertar, moldar a sua vida. As hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, o que são? São as fileiras de demônios e espíritos malignos que seguem os líderes espirituais do mal em sua oposição a Deus e à humanidade. Eles são opostos a Deus e à humanidade, mas a guerra deles é com a humanidade, não é com Deus. Com Deus ele está derrotado, ele sabe disso. Essas forças espirituais do mal, elas buscam causar confusão, destruição e separação entre as pessoas e Deus. Tira você de Deus. O pecado não é mais pecado, é família disfuncional. Você só está numa família disfuncional. O filho não é mais desrespeitoso, ele é bipolar. Leva ele para o psicólogo. E olha, cuidado, o que seu filho pensa de você? Será que o teu filho te acha ser que você é um bom pai? Amados, não se preocupa com isso. O teu filho tem que te respeitar. O amor e o respeito caminham juntos. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando. Se não houver respeito, não tem amor. O amor e o respeito caminham juntos. Se teu filho te respeitar, certamente o amor virá. E esse é o plano de Deus para a sua vida, para a sua história. Quem pode operar contra essas forças? Agora nós vamos chegar no ponto X da batalha espiritual. Qualquer pessoa que tem uma relação pessoal com Deus, através de Jesus Cristo, pode operar espiritualmente contra as forças espirituais do mal. Qualquer um que tenha Jesus Cristo, que tenha o Senhor. Ele não precisa de títulos, ele precisa de Cristo. Ele não precisa ficar 20 anos estudando, ele precisa de Cristo de verdade. Não aquela pessoa que sabe que Cristo existe, não é essa. Não a pessoa que sabe que Cristo tem poder, não é essa. Não aquela que sabe que Cristo é Filho de Deus, não é essa. Tudo isso os demônios sabem. É a pessoa que aceita Jesus Cristo e obedece à sua vontade. São os filhos de Deus e não criaturas de Deus. Criação de Deus. São aqueles que ouvem a palavra e obedecem.
Isso inclui cristãos que estão comprometidos com a fé e têm uma vida de oração, estudo da palavra e obediência aos ensinamentos bíblicos. Além disso, o Espírito Santo capacita os crentes a resistir ao mal e a viver vidas que glorificam a Deus. Então, nós acabamos de ver aqui quais são as ferramentas que Deus disponibilizou para todos aqueles que querem e precisam fazer a batalha espiritual, né? E ele começa falando da verdade, né? Qual é a sua verdade? Lembre-se, você não pode se aproximar de Deus fingindo, não. Eu li um livro que o título é assim: quem é você quando ninguém está olhando? Então, essa pessoa você deve se apresentar ao Senhor, porque contra a verdade não há argumento. Amém? Então, a primeira ferramenta que o Senhor disponibiliza para cada um de nós é a verdade. Seja verdadeiro, não importa qual seja a sua condição, a sua situação. Traz a verdade, porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é fiel. A segunda é a justiça. Como têm sido suas negociações? Como tem sido a tua balança? No sentido de dar e receber. No sentido de pagar e ser pago. Nós gostamos de receber os nossos pagamentos, né, em relação aos nossos acordos, nosso trabalho. Nós também estamos sendo assíduos no pagamento, no que nós recebemos, no que nós cobramos. Então, o cinturão da justiça, né, deve estar junto com o da verdade, para que você entre e saia da batalha espiritual inteira, para que o diabo não te pegue. Amém? Depois ele fala de calçar os pés com as sandálias da paz. Você é capaz de abrir mão do seu direito para manter a paz? Tem uma pregação que eu digo que crente não tem direito, ele tem Cristo. Ele não tem razão. O cristão verdadeiro, ele não tem razão, ele tem Cristo. Às vezes, amados, é interessante você abrir mão de algum direito que você tem para não causar uma confusão, uma briga que possa envergonhar o Evangelho. Acima de você esteja o Evangelho. Isso para quem quer entrar na batalha espiritual. Fé é o outro ponto. Acreditar sempre que Deus não tarda e nem falha nunca. Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de amor. Ele tem um único plano. E esse plano está em vigor. Tudo que nos acontece, toda a questão que aconteceu, Deus já o sabia. Ele não precisa do plano B. Ele só tem o plano A. E Ele planejou um dia se encontrar com você. E apesar de todos esses pontos que talvez tenha atingido sua vida, sua família, ou numa escola, ou no trabalho, eu não sei aonde o diabo conseguiu te atingir. Mas aonde é mais fatal é dentro das nossas famílias. Por isso que a família está deixando de existir. O ataque na família está sendo muito grande. Então, se ela não está posicionada do jeito que Deus planejou, da forma como Deus criou, planejou, os filhos serão afetados, nós seremos afetados. Porque apesar de pais, hoje fomos filhos. Nenhum pai deixou de ser filho. Então pense sobre isso, não importa o que tenha te acontecido, tenha fé que o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Lembre-se da fidelidade de Deus e das suas promessas. Nenhuma delas cai por terra. Outra ferramenta, o capacete da salvação.
você precisa entender que você tem um único Deus. E que esse único Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que eles têm ações específicas na minha e na sua vida. Ele é o seu Deus, não há outro. É nele que você busca socorro, não é na luz, não é no sol, não é na... Não! O seu socorro vem do Senhor. Não são nas águas. Não é em você ajoelhar e subir 500 metros de joelho. Não é a reencarnação, não. Ele tem a resposta e a salvação para você hoje, independente da sua condição. Se aproxime de Deus e confie. Então, para que você entre na batalha espiritual, esse capacete já deve estar vigorando na sua vida. Você já, apesar de todas as circunstâncias que você tenha enfrentado, todas as perdas que você tenha sofrido, todas as traições que você tenha sentido, você sabe que você é salvo. Você sabe que tem um Deus sobre a sua história. E até agora nós falamos só de ferramentas de defesa. Agora eu quero falar da principal arma de ataque que Deus deixou disponível para nós. Seja um espadachim. Atue bem com a palavra de Deus, porque é a espada do Espírito. A palavra de Deus, você deve ser habilidoso em lidar com ela, porque ela sim, ela derrota o inimigo. Ela faz com que o inimigo corra. Ela vence o inimigo. Ela é quem vai dar o ataque final. É a palavra do Senhor. Então aprenda sobre ela, aprenda sobre isso, saiba viver. Não basta saber que Deus é Deus, não basta conhecer a palavra e saber que ela existe. Não basta saber que que Jesus Cristo é Filho de Deus. Tudo isso o diabo sabe. Você precisa entender, aprender e viver a palavra de Deus no seu dia a dia. E tem que fazer parte da sua vida, tem que fazer parte das suas ações diárias. A palavra de Deus, para que você possa caminhar em direção a uma batalha espiritual, para que você possa entrar numa batalha espiritual contra as forças espirituais do mal, entendendo como eu já falei, que se você entrar lá, você não passa despercebido, e o diabo vai vir atrás de você, e se você não tiver revestido de toda a armadura que Deus deixou disponível de graça, você vai ter problemas. Evite o mal. Fique longe das influências negativas e das situações que possam te levar ao pecado. Busque o apoio e o encorajamento da comunidade cristã, faça parte de uma igreja. Lembrando que a igreja é um hospital, tem um monte de gente doente. Não pensa que a igreja é o céu. Não é o céu, gente. A igreja é um hospital para te deixar habilitado e saudável para entrar no céu. Lá tem gente doente. Tem gente pedindo socorro, tem gente ferida. Amém? Então vá para a igreja, sabendo como ela é e o que ela é. Busque, auxílio nas suas lutas e ore uns pelos outros. Busque oração, ore também pelas pessoas. Alimente sua mente com a palavra de Deus e pensamentos positivos, evitando o vitimismo que o sistema quer enfiar na sua cabeça, que você é um coitado. Você não é um coitado. Você é guerreiro, você é vitorioso, você é vitoriosa. Está pronta para fazer a vontade de Deus. Tem um plano de Deus para a sua vida, para a sua história, para tudo que você passou. Você não é vítima, você não é coitado. Você é habilitado, treinado para fazer a vontade de Deus. Que não é fácil e não é para qualquer um. Amém? Deus não chama covardes. Deus chama guerreiros e guerreiras para fazer a sua vontade. Evite então o vitimismo e a imoralidade. Sabe? Celular, pornografia. Não. Busque viver uma vida santa, separada do pecado e consagrada a Deus, mesmo diante de todas as provações e tentações que o sistema te coloca todos os dias. Todo dia bate na tua porta. As impurezas e os convites do mundo para você.
Mas como o Senhor disse, as tentações vêm, mas você deve resistir e ficar firme, inabaláveis ou inabalável, para romper com o reino das trevas e cumprir a vontade de Deus. Esse é um tema que me foi pedido por um membro aqui do canal. Se você tem algum assunto que quer que eu fale, manda para mim, pede para mim. E você que quiser o meu contato, na descrição do canal tem o meu contato, tá? Se você quiser falar comigo, tem lá o meu WhatsApp, tem o meu e-mail. Entre em contato comigo, Deus abençoe. E ainda vamos falar sobre batalha espiritual, que é muito amplo, né? Tudo que nós devemos aprender, eu acredito até que nós não somos, eu sempre falo que nós não somos capazes de entender a grandeza de Deus em todas as áreas que estão expostas na Bíblia. Amém? Que Deus nos abençoe, tenha um dia cheio de paz, alegria e de desafios também. Até o nosso próximo vídeo.